Boa noite, eu sou a Sofia Sicolo, da Prevent Horse, e vou falar um pouquinho para vocês sobre as doenças endócrinas nos equinos. Então, para começar, né, o que faz a gente pensar em doenças endócrinas? É um tema relativamente novo. A gente está começando a entender como a endocrinopatia influencia nas lesões musculoesqueléticas, uma série de coisas. Então, quando a gente pensa em doença endócrina, eu sempre penso em alterações múltiplas, então bilaterais no corpo inteiro, mais de uma articulação, corpo todo, por exemplo, feridas, cavalos que no verão começam a ter muitas feridas, alterações recorrentes, as feridas no corpo todo no verão, tendinopatias recorrentes, alterações articulares recorrentes, e aquelas lesões que elas respondem ao tratamento clínico, o cavalo ele volta para a atividade dele, mas depois de um tempo ele tem a mesma lesão com recorrências, úlcera de córnea, várias coisas que a gente trata e volta, trata e volta. E aí, antigamente, a gente falava muito em hipotireoidismo em cavalos. Hoje a gente sabe que as alterações de tireoide, elas são secundárias a outras doenças endócrinas dos cavalos. Os únicos que vão ter realmente hipotireoidismo são os potros e tá ligado com fatores nutricionais, principalmente da égua. Então, a parsa intermédia, a disfunção da parsa intermédia da pituitária, que antigamente era conhecida como síndrome de Cushing, é a principal doença endócrina dos equinos. Por que que a gente não chama mais de síndrome de Cushing? Porque a gente sabe que a fisiopatogenia da doença ela é completamente diferente do que acontece nos cachorros e nos humanos. Ela é uma doença crônica e progressiva, então o que isso quer dizer? Que quase todos os cavalos eles vão ter, mas eles podem ter sintomas leves e isso vai aumentando com a idade. E hoje a gente sabe também que está muito ligado à parte de bem-estar e alimentação, porque o estresse, o excesso de carboidrato não estrutural na dieta, leva a uma inflamação do organismo. A inflamação vai gerar radicais livres de oxigênio, que são os zeros, e isso causa uma neurodegeneração. É meio confuso, mas a gente tem um esquema aqui que vai ajudar bastante. Então, dentro do cérebro do cavalo, do nosso, a gente tem uma região que chama hipotálamo, que é essa região verdinha ali em cima. O hipotálamo, ele, na verdade, é um eixo, tanto no corpo dos cavalos quanto no nosso corpo, que regula toda a parte hormonal. Então é o eixo hipotálamo, hipófise, gonadal, que são as gônadas que produzem hormônios. Então, quando o hipotálamo ele conversa com a hipófise, que é uma glândula na base do cérebro, através dos neurônios dopaminérgicos. Quando o organismo está produzindo hormônios em quantidade suficiente, ele avisa o hipotálamo que está tudo bem. O hipotálamo libera dopamina através dos neurônios dopaminérgicos na hipófise, e a hipófise controla a produção de hormônios. Quando a gente tem esse estresse oxidativo, a gente tem a neurodegeneração. Então, esses neurônios dopaminérgicos, eles são degenerados e falta dopamina na hipófise. Então, a gente não tem mais essa comunicação hipotálamo-hipófise. E a hipófise entende o tempo inteiro que o organismo não está produzindo hormônios em quantidades suficientes. E aí ela começa a alterar. Então, ela vai alterar a parte reprodutiva, porque altera os hormônios da reprodução, o ovário, o testículo. A produção de insulina no pâncreas, guarda essa informação que ela é importante. Os hormônios da tireoide, então T3, T4, a gente pode ter aumentado, diminuído, depende. E na adrenal, a gente vai ter um aumento de cortisol. Essa informação também é muito importante, porque o cortisol, ele é o hormônio do estresse, e ele que vai ser o principal fator para a gente ter os sintomas que a gente vai falar aqui para frente. Então, o aumento da produção de cortisol pela adrenal, ele não é um aumento em picos que a gente consiga detectar, mas ele é um aumento crônico. E esse aumento, ele vai gerar uma confusão no organismo. Então ele vai desregular a produção de insulina pelo pâncreas, que nem a gente falou. Ele vai alterar toda a parte de metabolismo de glicose da alimentação desse cavalo. Então a gente vai ter picos de hiperglicemia, de insulina e a gente vai começar a ter uma série de lesões endoteliais. Então, lesões endoteliais, a gente começa a ter alterações na parte gastrointestinal, então gastrites, cólicas, e principalmente hoje a gente sabe que esses picos de insulina, eles vão causar lesão no casco. Então as laminites, as alterações crônicas de casco, mas a gente vai falar sobre tudo isso mais para frente.
Então aqui só para mostrar para vocês que a gente tem um grupo de endocrinologia equina internacional, e antes a gente considerava a PPID uma doença de cavalos idosos, a gente pensava naquele cavalinho já magrinho, sem músculo, com aquele pelo de inverno que parecia um ursinho. Hoje a gente sabe que os sintomas, eles são divididos em sintomas iniciais e sintomas tardios ou avançados. Então, na verdade, a queda de performance de um cavalo atleta já é o suficiente para a gente pensar em alteração endócrina. E o que a gente faz hoje, como Prevent Horse, é principalmente ajudar os cavalos atletas a terem uma melhora de performance, principalmente por uma melhora na parte de nutrição e de como ele usa o que a gente está dando de alimentação. Então, os sinais clínicos iniciais, como eu falei, queda de performance, animais que transpiram muito ou não transpiram durante o exercício, perda de musculatura, e essa perda de musculatura, ela é bem comum, a gente vê bastante. Então, no pescoço do cavalo, aqui a gente chama de musculatura epaxial, aqui nesse triângulo, e essa perda de musculatura é em longuíssimos, que é esse músculo que sustenta a sela e vem da cernelha até aqui o final da coluna. Então vocês conseguem ver que ele tem uma cernelha bem marcada por causa da perda de musculatura. E por que que isso é muito importante? Porque às vezes o cavalo ele até tá num score corporal bom, mas ele não consegue ganhar musculatura de dorso. Então isso chama muita atenção. As feridas de pele recorrentes, lesões de tendão, recorrentes. Por quê? Porque a gente sabe que principalmente o suspensor do boleto, ele é muito afetado na PPID, porque o aumento do cortisol, ele leva à degeneração do colágeno, e aí a gente vai tendo lesões recorrentes. Outra coisa, é a parte, de atitude desse cavalo. Só para vocês terem uma ideia, a dopamina no nosso cérebro é o que regula muito do nosso comportamental. Então, quando a gente tem vício, a gente tem picos de dopamina. E quando a gente tem falta de dopamina, é o que causa a síndrome de abstinência. Então, por isso, normalmente esses cavalos, eles são sim mais agressivos, ansiosos, têm comportamentos estereotipados em baia, por causa da falta de dopamina. E também a gente sabe que a dopamina ela é muito importante na parte de regulação do trato gastrointestinal, de trânsito intestinal. E esses cavalos, eles tendem a ter um aumento do tempo do esvaziamento gástrico. Então eles têm mais, predisposição a ter gastrite. Inclusive em cavalos com PPID, é contraindicado o uso de domperidona, porque piora a sintomatologia. Sinais tardios. Então, a gente já pensa naquele cavalo que eu falei do comecinho, que a gente pensava antes, um cavalo que parece mais um ursinho, porque ele tem aquele pelo de inverno, constante ou que demora para cair. As alterações de casco, como a gente falou, inclusive as laminites. Perda de peso, então, no começo esse cavalo ele pode até ter um abdômen mais pendular, abaulado pelo acúmulo de gordura em órgãos, mas ele vai ter perda de musculatura e no final ele vai ter perda de peso, aquele cavalo que você olha ele é bem caveirinha. Poliúria, polidipsia, então cavalos que normalmente o pessoal reclama que faz muito xixi, que a baia sempre está muito suja, é um sinal que a gente percebe e bebe muita água. E letargia, porque a hipófise, conforme ela vai aumentando a produção de uma série de neurotransmissores, ela aumenta de tamanho. E aí ela começa a comprimir o cérebro, e isso vai causar letargia nesses animais. Inclusive, em estados avançados, ela pode causar convulsão. No hemisfério norte, eles têm relatado bastante, cegueira central por compressão do nervo óptico. Aqui no Brasil, a gente nunca teve nenhum relato. Então, como eu falei, convulsões, cegueiras centrais, lesões oculares recorrentes, porque também tem alguns estudos mostrando que a gente aumenta cortisol, inclusive na lágrima, e isso altera a cicatrização. Lembra que eu falei das feridas? A gente vai ter um shutdown no sistema imune, porque quando eu tenho aumento de cortisol, a gente não tem as células do sistema imune trabalhando de uma forma eficiente. Então, qualquer patógeno que tiver no ambiente, ele basicamente não tem com o que lutar. Então, a gente vai ter essas feridas não fechando por contaminação
E no olho a gente tem a recorrência da úlcera de córnea, porque também atrapalha a epitelização. O catabolismo muscular, como eu falei para vocês, então esses cavalos dificilmente eles respondem mesmo a tratamentos com hormônio, testosterona, porque eles já estão em catabolismo. Como eu falei do shutdown do sistema imune, então a gente tem infecções recorrentes, tanto respiratórias, pneumonias, piora DPOC e também os hemoparasitas. Então a gente tem que pensar naqueles cavalos que eles estão na baia, não tem contato com o carrapato e sempre tem teiléria, babésia recorrente. Isso já é um alerta para a gente pensar em alteração endócrina. E também tem alguns estudos mostrando que esses cavalos, eles têm um aumento no OPG, então eles têm mais parasitas no intestino. Também tem trabalhos recentes mostrando alterações dentárias relacionadas à PPID. A gente tem, maior dificuldade em controlar sinusites, má cicatrização dentária, e também é muito importante a gente pensar em PPID quando a gente pensa em dente, porque, óbvio, eu não posso deixar de fazer o acompanhamento odontológico do meu cavalo, ainda mais nos cavalos idosos. Mas eu tenho que pensar que a sedação, ela pode piorar os sinais clínicos da doença. Então eu tenho que ter esse cavalo muito bem controlado para não ter problemas, quando eu for realizar o procedimento que eu preciso realizar. Aqui é um trabalho mostrando para vocês 2 cavalos tratados com a pergolida. A pergolida é o único medicamento que é autorizado pelo FDA para ser usado em cavalos com PPID, então é um tratamento que a gente usa uma vez ao dia, e as doses depende muito dos exames e da parte alimentar, eu vou falar isso para vocês mais para frente. Mas então só para vocês verem aqui, o primeiro cavalo, ele tinha uma perda de musculatura em dorso, né, em top line, que a gente chama, e um abdômen abaulado. E aí eles mostram com 6 meses de tratamento como melhorou a questão muscular e de acúmulo de gordura em órgãos desse cavalo. E na segunda foto, a gente tem um cavalo de 25 anos, que é o clássico, quando ele já tem esse pelo de inverno, então a hipertricose. Com 1 mês, a gente vê a melhora do pelo, mas agora fica mais evidente que ele realmente tem uma perda muscular importante. E com 6 meses, ele já volta a ter um ganho muscular bem importante. Síndrome metabólica equina. Esse termo a gente usa muito para falar de doença endócrina, mas na verdade ele é uma coleção de sinais clínicos e alterações laboratoriais. Então, quando eu uso síndrome metabólica, muitas vezes já tenho um cavalo obeso, com resistência à insulina, PPID e laminite. E para a gente falar um pouquinho sobre resistência à insulina, a gente tem que lembrar como o cavalo ele usa o que a gente está dando de comida para ele. Então é importante a gente lembrar que o cavalo ele não tem vesícula biliar. O que isso quer dizer? Que ele sempre vai estar secretando as enzimas digestivas em pequenas quantidades no estômago. E a gente tem que pensar que ao longo dos anos, o cavalo ele evoluiu pastando mais de 18 horas por dia, uma gramínea não adubada, então que tenha pouco açúcar, pouca proteína, e de forma constante e em pequenas quantidades. Eh, Outra coisa importante, lembrar que a inserção do esôfago no estômago do cavalo, na cárdia, ela não a forma anatômica, ela não deixa o cavalo vomitar. Então por que que isso é importante? Porque toda vez que eu dou ração ou alguma fonte de amido, de carboidrato não estrutural, eu vou ter a produção de gás nesse estômago pequenininho, eu vou ter dilatação. E se o cavalo não consegue vomitar, dependendo da dilatação, eu posso até romper esse estômago. Mas se eu não romper o estômago e eu tiver uma dilatação mediana constantemente, isso é uma fonte de irritação. Então eu tenho mais chance desse cavalo ter gastrite, ter úlceras, ter uma série de lesões. E aí a gente tem que lembrar que no intestino delgado, no duodeno, é onde ele vai absorver a maior parte da glicose do que eu tiver de carboidrato não estrutural. O que eu não absorvo no intestino delgado é um grande problema, porque vai parar no seco, e o seco é uma câmara fermentativa. E aí eu tenho líquido, fibra e gás, e um monte de bactéria, que faz a degradação do feno. Por isso que o cavalo consegue usar fibra e a gente não, porque eles têm essa microbiota que degrada a fibra. E quando eu tenho a degradação de fibra, aqui a gente vai para um outro esqueminha, eu tenho a produção
da dos ácidos graxos de cadeia curta, que são, quando eu degrado carboidrato não estrutural, eu tenho a formação do propionato, lactato, coisas que vão baixar o pH do meu século. Quando eu tenho a degradação da fibra pelas bactérias celulolíticas, eu tenho a formação de acetato e butirato. O acetato e o butirato, eles vão virar triglicérides. E os triglicérides, eles são a fonte de energia para o cavalo, para músculo, tecidos e os adipócitos. Então, tudo que ele não usar vai ser acumulado em forma de gordura. E por que isso é muito importante? Porque quando eu tenho um excesso de carboidrato não estrutural na dieta desse animal, vai muito açúcar para o seco. E aí, a gente tem uma fermentação, baixa o pH, como eu falei, e a gente mata as bactérias celulolíticas. Então, o cavalo que usa basicamente a fibra como fonte de energia, ele não tem mais como aproveitar a fibra. E aí ele começa a usar só o propionato. E isso vai gerar a resistência à insulina. Então, hoje, o termo resistência periférica à insulina e desregulação insulinêmica são os mais utilizados. E eles vêm da e isso é causado pelas dietas ricas em carboidratos não estruturais. A parte de bem-estar, a gente também vai falar um pouquinho, ela é muito importante para controlar o estresse. E aí eu tenho que lembrar que toda vez que eu tenho estresse, excesso de carboidrato não estrutural, eu tenho inflamação, produção de éreos, neurodegeneração, e aí eu vou começar a ter PPID em animais cada vez mais jovens. E lembra que a PPID vai alterar a produção de insulina pelo pâncreas? Então pensa, eu já tenho um cavalo que ele está absorvendo muita glicose. E aí o que que acontece? Toda vez que eu tenho muita glicose entrando nas células, eu tenho uma lesão celular. Porque esse excesso de glicose, ele aciona mecanismos de apoptose, que é a morte celular programada. Então, para a célula se defender, ela bloqueia o receptor de insulina. Por quê? Se eu tenho açúcar no sangue e eu preciso que o açúcar entre na célula, eu preciso da ação desse hormônio chamado insulina. Então, a insulina se liga aos receptores de insulina da célula e coloca a glicose para dentro. Com o passar do tempo e o excesso de glicose, eu tenho esse bloqueio. E aí eu tenho um monte de comida entrando, um monte de açúcar indo para o sangue desse cavalo, um monte de insulina indo para o sangue desse cavalo e nada de glicose entrando na célula. Então, as células desse cavalo, elas estão passando fome mesmo esse cavalo comendo muito. E lembra que eu falei para vocês que a insulina é o principal hormônio que os picos vão causar lesão endotelial, de casco e de intestino, aí eu começo a ter cavalos com gastrite, com laminite, e qualquer coisinha já desencadeia esses processos. Então, quando a gente pensa em resistência à insulina, antigamente a gente pensava em cavalo muito gordo. O que que é importante a gente olhar? Principalmente esse acúmulo de gordura no pescoço, que a gente chama de crust neck, e esse acúmulo de gordura aqui na parte posterior do cavalo. Mas a gente sabe que não dá para falar que o cavalo tem resistência à insulina ou não só de olhar, porque tem cavalos muito magros que também têm resistência à insulina. E aí a gente precisa fazer a parte da avaliação laboratorial. Então, como que a gente faz na nossa rotina quando a gente tem um cavalo que quer fazer uma adequação de dieta? Primeiro a gente faz toda uma triagem de exames endócrinos para entender em que ponto esse cavalo está, como ele está respondendo à alimentação que está sendo dada. Se ele é um animal que ele já é resistente à insulina, a gente sabe que ele está aproveitando muito pouco da ração. Então, provavelmente, a gente vai precisar entrar com outras fontes de energia para esse cavalo. Então, a gente faz a adequação da dieta e lembrar que toda vez que eu falo de dieta, eu preciso calcular. Então, eu preciso ver qual que é a fonte do volumoso desse cavalo. Se ele come feno, se ele come capim, que tipo de feno, qual é a análise do feno, tudo isso é muito importante. Qual é a ração que esse cavalo come? Então, não é só a porcentagem de proteína, o tanto de energia. Quais são as fontes? Quais são as matérias-primas? O que que essa ração realmente está dando para esse cavalo? Isso é muito importante na nossa conta. Quais são os sais minerais? Ah, ele está comendo um sal mineral de boa qualidade? O sal mineral, os minerais, eles fazem acontecer todas as reações do organismo. Então, se a gente não tem um sal mineral de boa qualidade, a gente não consegue controlar, por exemplo, a glicemia.
Outra coisa, lembra que a gente falou que lá no seco tem uma série de bactérias. E toda vez que eu tenho um cavalo com resistência à insulina, muitas vezes eu já matei uma boa parte das bactérias que degradam a fibra, por causa que eu estou sempre abaixando o pH por causa da fermentação de açúcar. Então a gente tem que fazer a correção dessa desbiose, e aí a gente tem uma série de opções, a gente tem probióticos, simbióticos para repovoar a microbiota desse seco. Batendo de novo na tecla volumoso, lembra que a principal fonte de energia para o cavalo é a fibra, então eu tenho que dar um volumoso de boa qualidade e eu tenho que dar condições dele usar esse volumoso. O exercício, porque a gente sabe que exercício é extremamente importante para voltar a sensibilizar aqueles receptores de insulina que estão bloqueados. Então a gente faz um protocolo que esse cavalo tenha, uma quantidade de cardio suficiente para sensibilizar esses receptores de insulina. Óbvio, sempre alinhado com o clínico, pensando se esse cavalo tem alguma lesão que predispõe ou não. E aí também nesse caso a gente pode entrar com algumas medicações que ajudem a gente por um período de tempo. E na questão de bem-estar, então lembrar que o cavalo, ele é um animal que vive em grupo, e ele precisa ficar solto. Então, esse animal tem acesso ao piquete? Como é esse tipo de piquete? É um piquete que ele fica sozinho? É um piquete que é funcional, que ele consiga andar, tá perto de outros cavalos, mesmo que separado por cerca? Então, funcional, eu digo, comida de um lado, água do outro, caminhos que eu consiga mudar para esse cavalo estar sempre em atividade. Tudo isso é muito importante. E lembrar que o cavalo é uma presa e um animal que vive em grupo, então para o cavalo estar na baia sozinho é altamente estressante, ele fica entediado, ele não tem essa parte social, né, das interações, e quando ele está sozinho no piquete, também por ele ser uma presa, ele sempre vai estar estressado. Cada vez mais os trabalhos têm mostrado pra gente que eles têm uma hierarquia, uma rotação entre vigilância e relaxamento. Então é muito importante para o cavalo todo esse convívio. A gente pensar que o cavalo tem que ser cavalo. E aqui é uma tabelinha do grupo de endocrinologia equina mostrando que aqui no meio é quando a gente tem maior chance de ter laminite. E o que que é esse meio? É quando eu tenho um cavalo obeso, com PPID e com desregulação da insulina, que é a famosa síndrome metabólica que a gente chama. E aí, por que que eu bato tanto na tecla laminite? Porque a gente tem que pensar que o cavalo ele flutua, ele não encosta nenhum osso no chão. O casco do cavalo, ele é preso ao osso pelas lâminas dérmicas e epidérmicas. E hoje a gente sabe que a maioria das lesões de casco, elas acontecem de dentro para fora e não de fora para dentro. Então eu posso até ter uma pedra, mas se esse cavalo estiver saudável, a chance dele ter uma lesão no casco é muito pequena. Agora, se ele já tiver desregulação de insulina, se ele já tiver PPID, ele tiver picos de insulina que estejam causando lesão, microlesões nessa junção dérmica e epidérmica, aí sim a chance de eu ter uma lesão de casco é muito maior. Então, pensar que o casco ele sempre vai dar sinais pra gente de como está a parte endócrina desse cavalo. E antes dele ter uma laminite, a gente tem vários outros sinais. Separações de sola, abscessos, brocas que eu digo infecções de casco, sola rasa. Então é comum a gente ter cavalos que tenham sensibilidade de sola, e quando a gente faz o raio-x, a gente consegue ver que ele tem muita pouca sola, mas na verdade não é que falta sola, é que ele já tem lesões nessa junção dérmica e epidérmica, e ele acaba tendo um afundamento da terceira falange. A gente não consegue sustentar a terceira falange. Isso já é um sinal que tem algo muito errado. Alterações na linha branca, então eu vou mostrar para vocês. A linha branca é a junção da sola com a lâmina dérmica e epidérmica. E quando a gente olha o casco por baixo, a gente já consegue ver muita coisa. Paredes fracas, principalmente na PPID, a gente é um sinal que chama muita atenção. Então aquele casco que está sempre quebrando com o cravo. Linhas horizontais e linhas verticais. E nas linhas horizontais a gente fala inclusive em anéis, e eu vou falar isso para vocês. Então, nas laminites endócrinas, a gente vê vários sinais antes dos sinais clássicos. Os sinais clássicos de laminite é dor, pulso aumentado, relutância em andar,
A gente sabe que tem essa fase anterior. Então, quando eu vejo um cavalo com essas linhas horizontais, isso já está me mostrando que ele está tendo picos de insulina e lesões no casco. Quando a gente tem picos de insulina, a gente perde o controle do crescimento dessa região da pinça. E o cavalo ele começa a ficar com a pinça achinelada, que a gente chama. E cresce camada por camada, porque a pinça cresce muito mais rápido do que as laterais. E com a progressão, a gente tem os famosos anéis. Então, se você olhar na lateral, essas linhas elas são mais grossas e na região da pinça elas são mais finas. Além disso, outra coisa que a gente sempre olha, quando o cavalo ele acumula gordura aqui no pescoço, no que a gente chama de crest neck. Quando ele tem esse acúmulo de gordura, isso já mostra pra gente que ele está acumulando gordura também em outros órgãos. E por que isso é importante? Porque ele vai estar acumulando gordura em fígado, então isso vai alterar toda a parte de fatores de coagulação. A gente vai ter acúmulo de gordura em baço, em rim, no coração, e tudo isso é prejudicial. Aqui a gente está mostrando a linha branca do casco, que eu falei para vocês. Ela já tá essa linha branca, ela tá muito alterada. Na verdade, a linha branca, ela é amarela e ela deveria ser uma linha fininha. Então a gente tem a parede externa do casco, a sola e deveria ser uma linha bem fininha. E aqui a gente tem um cavalo com laminite, então a gente vê essa linha branca bem espessada, com pontos avermelhados, mostrando que a gente tem uma alteração. E vocês podem ver que aqui na região da pinça, a linha branca, ela é mais grossa do que nas laterais, porque é aquilo que eu falei para vocês, que a gente começa a ter um crescimento irregular da pinça e vai depositando camada sobre camada e tendo esse achinelamento por causa desse excesso de de produção de tecidos. E por que isso é muito ruim? Porque isso exerce uma pressão na parede dorsal da terceira falange, e tudo isso vai gerando dor no cavalo. Então aqui mostrando para vocês também um casco por dentro. Essa é a parte aqui embaixo do SC, a gente tem a cápsula, né, do casco, então as lâminas dérmicas. Aqui dentro, recobrindo a terceira falange, a gente tem as lâminas epidérmicas. Podem ver que elas têm vários tracinhos. Isso daqui se liga como um velcro e é o que mantém toda a sustentação do cavalo. E aqui embaixo do símbolo da Prevem, a gente tem a sola, a parte viva, que vai depois produzir a queratina, que é o que a gente vê embaixo. E aqui na frente a gente tem a linha branca, que é a junção da sola viva com as lâminas dérmicas e epidérmicas. E aí a gente consegue ver o crescimento de como está essa junção. Aqui mostrando para vocês um cavalo que ele tinha laminite crônica, então que a gente fez toda essa parte de desgaste da região da pinça para tirar esse excesso de tecido e tirar a pressão da terceira falange. E óbvio, falar para vocês que não adianta só eu fazer o ferrajamento corretivo se eu não mudar a parte endócrino nutricional, porque lembra que eu falei, o problema vem lá de dentro. E aí, o que que isso acontece quando a gente pensa num cavalo atleta? Muitas vezes, quando eu ainda não tenho essa laminite, eu já tenho dor crônica. E é uma dor muito difícil de diagnosticar, porque eu não acho nada no ultrassom, eu não acho nada no raio-x. Mas esse cavalo, ele já vai ter uma alteração biomecânica. Então, muitas vezes, ele tem uma diminuição da amplitude da passada. E por que que isso é ruim? Porque quando eu altero a biomecânica, eu tenho uma maior predisposição a sobrecarregar alguns pontos que não deveriam estar sobrecarregando. E aí eu começo a ter as alterações articulares, as alterações de coluna, dor, então lombalgia, alterações musculoesqueléticas, que muitas vezes são secundárias essas alterações biomecânicas por dor em casco. E aí eu tenho queda de performance. Eu tenho um cavalo que na hora de girar no tambor, ele não vai querer jogar o peso nos posteriores, porque ele tá com dor. Eu tenho um cavalo que a hora que ele for chegar para abordar um obstáculo, ele tem dor, então ele sempre vai chegar relutando, ou é aquele cavalo que vai refugar, e aí eu começo a ter muitas lesões. Quando a gente corrige isso, a gente vê muito a questão da alteração também de comportamento. Porque o cavalo ele é uma presa. Então, dificilmente, a não ser que ele tenha uma dor muito aguda, como na cólica ou realmente na laminite aguda,
ele vai mostrar os sinais clássicos que a gente está acostumado. Quais são? Aumento de frequência cardíaca, aumento de frequência respiratória, deitar, rolar. Quando ele tem essa dor crônica, ele vai dar sinais muito sutis. Então ele vai ter uma alteração, a gente tem a escala de dor facial, então uma alteração na parte muscular de face, que a gente consegue perceber que esse cavalo tem dor. Ele vai ficar tenso, contraído, mas são sinais que muitas vezes passam batido. Quando ele estiver montado, a gente também consegue ver algumas alterações, mas principalmente um cavalo reativo. Então, um cavalo assustado ou que se recusa a fazer um certo tipo de movimento. Toda vez que a gente tem isso, a gente tem que pensar: o cavalo está com dor, não é normal o cavalo ser assim. Então aqui eu trouxe alguns artigos mostrando para vocês os receptores de insulina que estão relacionados com a laminite, por causa da hiperinsulinemia, e um segundo artigo mostrando a dificuldade de tratar a dor do casco, porque a gente já tem sensibilização de outros receptores que não eram de dor. Então a gente precisa entrar com uma analgesia multimodal, que a gente chama. O que é isso? Eu não vou só entrar com uma analgesia anti-inflamatório, eu vou entrar com anti-inflamatório, de preferência um COX-2, que cause menos lesão endotelial, mas também eu tenho que usar outros medicamentos que vão imunomodular como esse cavalo responde à dor, que muitas vezes vão fechar receptores de dor crônica. Então tudo isso a gente tem que pensar. Aqui também é um outro trabalho mostrando para vocês como a alteração dos cascos leva em alterações biomecânicas. Então, mostrando que realmente, toda vez que eu tenho dor, mesmo que seja uma dor crônica, difícil de diagnosticar, eu tenho alteração de biomecânica e aí eu vou ter alteração de lesões musculoesqueléticas. E aí, o que que a gente espera quando a gente entende isso e a gente consegue ajustar a dieta e a parte endócrina? A gente tem melhora das lesões ortopédicas. Nos cavalos de salto, a gente tem melhor abordagem desse cavalo. Quando ele chega, ele é muito mais tranquilo para saltar. Facilidade de condução. Então, quando a gente tem cavalos, principalmente com resistência à insulina, são aqueles cavalos que quem está montado reclama muito que eles são cavalos muito pesados na frente e poucos responsivos aos comandos de perna. Então, quando ele começa a usar de uma forma melhor a energia que a gente está fornecendo, ele tende a ser muito mais responsivo na perna e a frente ficar muito mais leve, a parte de boca mesmo. O contato melhora, melhora na dor. Então a gente tem um trabalho da Sudayson que foi publicado acho que há 2 anos, que é um etograma de dor no cavalo montado. Então toda essa parte do cavalo spook, o cavalo assustado, o cavalo que se recusa a fazer alguns movimentos que a gente pede, o cavalo que mexe muito a boca, masca muito o bridão, tem uma série de coisas que a gente avalia. Então a gente vê melhora disso. Redução das lombalgias, diminui muito a sensibilidade. Ganho de musculatura. E por que que isso é importante? Porque a gente tem que pensar que quando o cavalo ele tem dor, ele também tem aumento do cortisol. E o cortisol ele vai gerar o catabolismo. Então eu estou tendo degradação muscular. Por isso é muito difícil eu conseguir fazer um cavalo que tem dor ganhar musculatura sem tratar a dor. Melhora reprodutiva, de novo, o cortisol ele interfere em tudo. Nos cavalos com resistência à insulina, o que que a gente tem que pensar? Principalmente nas éguas, nas receptoras. Hoje a gente sabe que a resistência à insulina é a principal causa de eu ter lesão articular no meu potro. Então, hoje a gente sabe que isso chama epigenética, e a parte de hormônios, ela vai ativar e desativar genes durante a prenhez. Então, quando eu tenho éguas com picos de insulina, eu tenho ativação de genes que vão levar a alteração articular. Então, maior predisposição da OCD, que é o fragmento intraarticular, e outras alterações de cartilagem. Então, quando a gente tem uma incidência de OCD em potros, a gente sempre tem que pensar como essas éguas estão na parte endócrina nutricional. E a gente sabe que os cavalos, eles vão ter PPID em algum momento da vida deles, mas a gente quer que eles tenham cada vez mais velhos, e não mais jovens, como a gente tem visto.
Por quê? Porque a gente inflama os cavalos e a gente faz eles terem essa neurodegeneração muito mais cedo. Então, na verdade, a gente quer cavalos mais saudáveis por mais tempo no esporte com melhor resultado. E lembrar que toda vez que eu penso em doenças endócrinas, eu tenho que ver os sinais clínicos, as alterações laboratoriais. E aí eu tenho que fazer, primeiro, adequação da dieta, porque na resistência à insulina é essencial eu manejar a dieta. Na PPID, a gente sabe que dependendo da dieta, a gente pode ter alteração da parte hormonal e principalmente do que a gente dosa, que é o ACTH. Então tem muitos cavalos que a gente consegue manter eles só na adequação de dieta. O exercício, como eu já falei para vocês, ele é essencial para ajudar a sensibilizar receptor de insulina e uma série de outras coisas. E tem alguns cavalos que eles já têm alterações que a gente precisa entrar com medicamentos, tanto com a pergolida na PPID ou com alguns medicamentos que ajudem a sensibilizar receptor de insulina. Isso tudo depende. Então a gente sempre tem que avaliar caso a caso. E aí, falando um pouquinho do barefoot, que está super na moda, como a gente tem falado de cascos, os cavalos da Suécia, eles têm ganhado várias provas internacionais sem ferradura, e a gente sabe que as lesões de casco, elas vêm de dentro para fora. Então, quando eu ajusto tanto a dieta quanto a parte endócrina, eu vou ter uma melhor qualidade de casco. E aí eu consigo me organizar, me programar para fazer a transição para o barefoot. Porque se eu simplesmente tiro a ferradura desse cavalo, eu posso ter problemas seríssimos, como calcificações irregulares, então formação de ring bone, laminites, separações, afundamentos, abscessos. Então a gente sabe que é um processo. Eu deixei aqui também o link do Centro de Reabilitação de Cascos, para quem tiver interesse nisso, dar uma pesquisada. E aí a gente tem algumas outras doenças endócrinas, então da paratiroide. A gente tem o hiperparatiroidismo nutricional secundário, que é a osteodistrofia fibrosa. Então, principalmente cavalos que comem braquiária e pânico, e eles têm esse cálcio quelado, ou que eles têm uma alimentação rica em fósforo e baixo cálcio, eles acabam tendo essas alterações nos ossos da face. Normalmente são alterações que, se a gente corrigir a tempo, eh, melhora a condição do cavalo, mas se ele já tiver, que nem esse cavalo da foto, com muita alteração, ele vai ficar deformado. E a gente tem um outro hiperparatiroidismo que não é tão falado, que é o secundário à doença renal. E por que ele é muito importante? Porque ele acontece muito, e principalmente em cavalo de esporte. Então, toda vez que a gente pensar em doença do navicular, a gente tem que pensar, lembra, navicular, normalmente eu tenho alteração nos dois, bilateral. Se é bilateral, eu tenho que pensar em doença endócrina. Então, nesses cavalos, normalmente são cavalos que a gente tem uma baixa contagem de célula vermelha, mas a gente não tem uma baixa contagem, elas não são anemias, ferroprivas. Então, a gente tem que pensar, o que está acontecendo para esse cavalo não produzir células vermelhas na quantidade que eu quero, se ele tem ferro. Outra coisa que a gente acha, quando a gente vê raio-x de cavalo, a gente tem que olhar não só se esse cavalo tem um osteófito, se não tem, mas a gente tem que perceber como é a parte óssea desse cavalo. Então, vocês conseguem perceber que ele tem uma cortical muito radiopaca, eh, branca, né, que a gente vê, e uma medular bem escura, bem trabeculada? Esse padrão de ossos longos, ele já mostra pra gente, ele é patognomônico para o hiperparatiroidismo secundário à doença renal. Por quê? Vamos lá que a gente vai explicar. E, como eu falei para vocês, a questão do navicular, quando eu já tenho uma perda de densidade de óssea e navicular, né, então lise, normalmente eu posso ter sim calcificação de tecidos moles, então de cartilagem alar, a gente costuma ver, às vezes até aparecimento de osteófitos em várias articulações. Então são animais que claudicam e que eles têm perda muscular. Por quê? Como eu falei, ela é nutricional, então a gente tem uma fonte de proteína que ela é deficiente em aminoácidos essenciais. O que são aminoácidos essenciais? São aminoácidos que a gente não produz, que a gente precisa na alimentação.
eles mudam de espécie para espécie, são os famosos BCAA de quem vai na academia. E por que isso é importante? Porque isso muda muito de acordo com a região que eu tô, qual é o tipo de volumoso que eu uso e qual é o tipo de ração que eu uso. Então a gente tem que pensar na sinergia entre volumoso e concentrado. E aí, aminoácidos essenciais, que são aqueles obtidos na alimentação. A gente tem que pensar em pecinhas. Eu tenho a proteína e ela é formada por uma série de pecinhas de Lego. Então, se eu preciso de 10 pecinhas verdes e eu não estou tendo na alimentação, eu vou ter que tirar de algum lugar. E aí eu começo a tirar proteína da onde? Do músculo. Eu começo a ter uma quebra de musculatura. Essa quebra de musculatura, ela vai liberar mioglobina. Eu vou ter lesão renal. Com o passar do tempo, esse rim começa a diminuir a produção de eritropoetina, que é o hormônio que estimula a produção de células vermelhas na medula óssea. Então, por isso que normalmente eu tenho anemia ou uma baixa contagem de células vermelhas. E como eu tenho essa lesão renal crônica, eu tenho uma perda importante de cálcio. E aí o organismo começa a mobilizar cálcio, ele tem ativação dos hormônios da paratireoide, e aí ele começa a mobilizar cálcio ósseo pela atividade de osteoclastos. E qual que é o menor ossinho que tem uma superpressão pelo profundo que está passando e causando impacto? O navicular. Então aí eu começo a ter essas alterações de navicular. E não adianta eu fazer um monte de tratamento clínico se eu não ajustar a fonte de proteína, se eu não tiver certeza que esse cavalo está tendo aminoácidos essenciais na dieta dele. E pensar que cavalos atletas, aminoácidos, eles são muito importantes no metabolismo de energia. Então, quanto maior o requerimento de energia desse cavalo, melhor tem que ser a minha fonte de proteína para ele. Então, sempre pensar que se é bilateral, é endócrino, pode ser nutricional, nesse caso é, e a gente precisa ajustar a nutrição desse cavalo. Então, aqui só mostrando para vocês como a fonte de proteína é muito importante. São 2 cavalos, né, na parte superior, que a gente só ajustou a questão de aminoácidos essenciais. Então, em questão de um mês, a gente consegue ver melhora de musculatura em pescoço, próximo à cernelha, em quadríceps, e isso muda muito. Aqui vou também mostrando alguns trabalhos, tem vários trabalhos falando de hiperparatiroidismo secundário à doença renal. Então, quando bater o olho no raio-x, se vê aquele padrão medular trabeculada, eh, cortical saltada, pensa em hiperparatiroidismo. E aí, uma outra coisa, a gente tem que pensar toda vez que eu tenho cólica em hiperlipidemia. Então, o que que é a hiperlipidemia? É o aumento de lipídios circulantes após um balanço energético causado por estresse, anorexia, doença gastrointestinal, gestação, lactação. E quem é mais comum de ter isso? Pônei, equino obeso, moares, mini horses e animais com resistência à insulina. Então, o que é isso? Lembra que a gente conversou que toda vez que eu tenho a degradação da fibra no seco, eu tenho a produção de triglicérides, que é uma das principais fontes de energia para o cavalo? Quando eu tenho esses animais e eles entram em algum estresse, pode ser inclusive transporte, eles não conseguem usar o que eu estou dando de alimentação para eles, ou realmente porque eles não estão comendo. E aí eles começam a mobilizar as reservas de gordura. Lembra que eu falei também que os triglicérides eles ficam acumulados como gordura? Então esse cavalo entende que ele está com fome, ele começa a mobilizar gordura, só que é uma mobilização descontrolada. Então eu tenho muito lipídio indo para a circulação de uma vez só. E aí por que que isso é preocupante? Então aqui a gente mostra uma tabelinha, né, que a gente considera hipertrigliceridemia quando a gente já tem acima de 100, e aí quando a gente tem acima de 500 a gente considera hiperlipidemia, mas muitas vezes a gente não precisa chegar em 100 para já ter sinais clínicos. Mostrando aqui para vocês que a gente pode ter alteração em soro, ele ser turvo ou não, e esse cavalo estar em hiperlipidemia. E por que que ele é importante? Porque os sinais clínicos da hiperlipidemia, eles são muito parecidos com uma cólica. Então é um cavalo que ele pode ter diarreia, ele pode simplesmente ter sinais de dor abdominal, como na cólica, pode ter azotemia. Normalmente são aqueles animais que ficam mais prostrados, que têm falta de apetite e a gente está tratando como uma cólica.
E por que que é importante eu pensar nesse diferencial? Porque se eu não tirar ele do balanço energético negativo, ele não vai melhorar. Então, eu tenho que pensar nesse diferencial, que se eu colocar um cavalo que ele já tem hiperlipidemia na mesa para uma cirurgia, eu pioro o balanço energético negativo dele e a chance de eu perder é muito grande. Então a gente sempre dosa triglicérides, glicemia e faz uma reposição lenta com uma fonte boa de energia, então uma glicose 5%, uma destrose. E aí, porque isso também é muito crítico, porque eu não tenho muito tempo para agir. Quando eu começo a ter essa mobilização intensa de triglicérides, eu também tenho uma deposição muito intensa. Isso pode levar a uma falência renal aguda e uma falência cardíaca. E aí eu realmente tenho o cavalo morrendo por uma alteração cardíaca ou renal, e é muito rápido. Então lembrando que o músculo ele usa carboidrato, ele usa lipídio e ele usa proteína como fonte de energia. Eh, os lipídios, eles são muito importantes para o cavalo, eles são inclusive considerados poupadores de glicogênio muscular, que eu preciso ter uma boa fonte de proteína para eu ter um bom metabolismo energético, que o excesso de amido, carboidrato não estrutural na dieta leva à resistência à insulina, então esse cavalo, para ele entrar em balanço energético negativo, é muito mais fácil do que um cavalo que está com um bom metabolismo, e que quando eu tenho a resistência à insulina, eu também tenho um acúmulo de gordura em fígado e em outros órgãos, e eu começo a ter um pior funcionamento de todos os meus órgãos. E quando eu tenho hiperlipidemia, é muito rápido e eu posso ter realmente falência de órgãos. Então, o que que é muito importante? Um bom manejo alimentar, uma boa rotina de exercício, controle de peso. Muitas vezes, como eu falei, a gente tem que entrar com fármacos para ajudar na sensibilização de insulina, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu tiro de uma forma não programada, eu tenho um efeito rebote. E que toda vez que eu tenho um animal gordo, eu tenho que fazer uma perda de peso muito bem controlada, porque não é só tirar a ração, porque esse cavalo ele já não está usando direito o que eu estou dando, e se eu tirar de uma vez, ele vai entrar em balanço energético negativo. Isso é pior quando eu penso em moares, asininos e mini horses. Então, sempre pensar que há um diferencial para cólica e que os sinais são muito parecidos. E sempre que a melhor estratégia é a prevenção. Então, aqui só mostrando para vocês que é um ciclo, uma coisa leva a outra. Então, dietas ricas em carboidratos não estruturais leva à hiperglicemia. A hiperglicemia leva a picos de insulina. A gente tem acidose por causa daquela alteração em seco de microbiota. Então, maior formação de espécies reativas de oxigênio. A gente tem o maior dano celular, inclusive dos neurônios dopaminérgicos. Quando a gente tem dano dos neurônios dopaminérgicos, a gente tem PPID, a gente tem um descontrole da parte hormonal, então a gente tem um aumento de cortisol por estimulação da adrenal. A gente também tem menor produção ou produção irregular de insulina via pâncreas, que é extremamente importante para regular a glicemia, e a gente continua dando um excesso de carboidrato. Então, quando a gente vai pensar em doenças endócrinas nutricionais, a gente muitas vezes tem que trabalhar de uma vez só em vários elos dessa cadeia para ter um bom resultado. E como a Prevenhorse trabalha? Hoje a gente trabalha sempre em conjunto com o clínico, o ortopedista ou o veterinário da reprodução, pensando em melhora de performance, melhora reprodutiva, entendendo como esse cavalo está endocrinologicamente, ajustando a dieta. Às vezes a gente precisa fazer um tratamento medicamentoso para a parte endócrina e com certeza a gente vê resultados tanto clínicos como em performance. Aqui é a nossa equipe, estamos à disposição e muito obrigada.